E se eu te disser que existe uma história nas Escrituras, uma história tão perturbadora, tão cheia de elementos sobrenaturais, que a maioria das igrejas simplesmente evita falar sobre ela? Estou falando de Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Um texto que menciona seres chamados filhos de Deus, que desceram à terra, se relacionaram com mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes, os Néfilim. Você já se perguntou, quem eram esses filhos de Deus? Por que Deus enviou o dilúvio logo depois dessa história? E mais importante, o que aconteceu com esses seres que cometeram esse ato de rebelião? A resposta está nas Escrituras, mas também está em textos antigos que os primeiros cristãos e judeus conheciam muito bem. Textos que revelam detalhes chocantes sobre essa história. Detalhes que foram, de certa forma, deixados de lado ao longo dos séculos. Hoje, vamos mergulhar nessa narrativa. Vamos analisar o texto bíblico em seu contexto original. Vamos explorar o que os judeus do Segundo Templo acreditavam sobre esses eventos e vamos conectar essa história com o restante da revelação bíblica. Este não é um vídeo sensacionalista. Este é um estudo sério, fundamentado nas Escrituras e na teologia histórica. Então, pegue sua Bíblia, abra sua mente e vamos descobrir juntos o que realmente aconteceu com os anjos caídos. O texto canônico. Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Pelo texto sagrado que temos em nossas Bíblias. Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vou ler na tradução Almeida Revista e Atualizada. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Agora, vamos dissecar esse texto com cuidado, porque cada palavra aqui tem peso teológico e histórico. Primeiro termo crucial: filhos de Deus. Em hebraico, a expressão é Benei Elohim, ou Benei Ha-Elohim. Literalmente, filhos dos deuses, ou filhos de Deus. Essa expressão aparece em vários lugares do Antigo Testamento. E aqui está o ponto interessante. Em todas as outras ocorrências no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7. Essa expressão se refere claramente a seres celestiais, a anjos, membros da corte divina. Então, por que em Gênesis 6 de repente significaria algo diferente? Segundo termo crucial, Néfilim, traduzido geralmente como gigantes. A raiz hebraica Nafal significa cair. Então, Néfilim pode ser entendido como os caídos ou aqueles que fazem cair. O texto deixa claro que esses seres eram incomuns, eram valentes, homens de renome, figuras que marcaram a história antiga. Agora, ao longo da história da interpretação bíblica, duas teorias principais surgiram para explicar essa passagem. Teoria número 1. A teoria da linhagem de Sete. Essa é a interpretação mais comum hoje em muitas igrejas evangélicas. Segundo essa visão, os filhos de Deus seriam os descendentes piedosos de Sete, o filho de Adão, enquanto as filhas dos homens seriam as descendentes ímpias de Caim. O problema dessa interpretação? Ela surgiu apenas no século IV depois de Cristo, com Júlio Africano e Agostinho de Hipona, principalmente para evitar o escândalo teológico de anjos se relacionando com humanos. Além disso, essa teoria não explica por que essa união resultaria em gigantes, ou por que Deus ficaria tão irado a ponto de enviar o dilúvio. Teoria número 2. A teoria dos anjos caídos ou vigilantes. Essa foi a interpretação dominante entre os judeus do período do Segundo Templo, de 500 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo, e entre os primeiros cristãos dos primeiros 3 séculos. Segundo essa visão, os filhos de Deus eram anjos que se rebelaram, abandonaram sua posição celestial
desceram à Terra e se uniram a mulheres humanas, gerando uma prole híbrida e monstruosa. E é essa segunda teoria que vamos explorar hoje. Por quê? Porque ela era a visão aceita pelos judeus contemporâneos de Jesus. Porque o apóstolo Pedro e Judas, irmão de Jesus, parecem confirmar essa interpretação em suas epístolas. E porque ela faz sentido dentro do contexto maior da narrativa bíblica sobre a guerra espiritual. Mas de onde vem essa história dos vigilantes? Como sabemos os detalhes dessa rebelião angelical? É aqui que entramos em território fascinante e controverso. As raízes da história, o livro de Enoque e as epístolas. Para entender completamente a visão dos primeiros judeus e cristãos sobre Gênesis 6, precisamos olhar para um texto antigo que era amplamente lido e respeitado na época de Jesus. O livro de Enoque. Especificamente, a seção conhecida como Primeiro Enoque ou Enoque Etíope. Agora, antes de continuar, preciso deixar algo muito claro. O livro de Enoque não é parte do cânon bíblico protestante. Não é escritura inspirada para a maioria das igrejas cristãs. No entanto, ele era lido e citado pelos judeus do primeiro século, e há evidências de que era conhecido pelos apóstolos. Judas, irmão de Jesus, até cita Enoque diretamente em sua epístola. Então, não estamos dizendo que Enoque é Bíblia, mas estamos dizendo que Enoque nos ajuda a entender como os contemporâneos de Jesus interpretavam Gênesis 6. Segundo o livro de Enoque, capítulos 6 a 16, havia um grupo de anjos chamados vigilantes, em hebraico, Irim, seres celestiais cuja função original era observar e proteger a humanidade. Mas 200 desses vigilantes, liderados por um anjo chamado Semiasa, fizeram um pacto. Eles juraram descer à terra, tomar mulheres humanas como esposas e viver entre os mortais. E eles fizeram exatamente isso. Desceram ao Monte Hermon, uma montanha no norte de Israel, e de lá se espalharam pela terra. Eles tomaram mulheres, geraram filhos gigantes e mais. Começaram a ensinar à humanidade conhecimentos que não deveriam ser revelados. Enoque descreve que esses anjos ensinaram aos homens a fabricação de armas de guerra, a feitiçaria, o uso de cosméticos para sedução, a astrologia e outras artes ocultas. Um anjo chamado Azazel ensinou os homens a forjarem espadas e escudos. Outro, chamado Amazaraque, ensinou encantamentos e magia. O resultado? A terra se encheu de violência, corrupção e imoralidade. A criação de Deus foi contaminada não apenas geneticamente, pelos Néfilim, mas também espiritualmente e moralmente. A humanidade estava em queda livre. E qual foi a resposta de Deus? Segundo Enoque, Deus enviou arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, para lidar com a situação. Esses anjos fiéis receberam ordens específicas. Primeiro, amarrar os vigilantes rebeldes e aprisioná-los em lugares de escuridão até o dia do julgamento final. Segundo, destruir os Nefilim e purificar a terra, através do dilúvio. Agora você pode estar pensando, isso é só o livro de Enoque. Onde está isso na Bíblia? Ótima pergunta. Vamos ao Novo Testamento. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Pedro escreve: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Perceba a ordem dos eventos que Pedro menciona. Primeiro, anjos que pecaram e foram lançados em prisões de trevas. Depois, o dilúvio. Exatamente a sequência descrita em Enoque e Gênesis 6, e mais. A palavra grega que Pedro usa para inferno aqui é tartaru, que significa lançar no Tártaro. Tártaro, na literatura grega, era uma prisão subterrânea para seres sobrenaturais. Pedro está usando uma linguagem que seus leitores entenderiam. Esses anjos não foram apenas punidos, eles foram aprisionados em um lugar específico, aguardando julgamento. Agora vamos a Judas. Epístola de Judas, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio,
Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Anjos que não guardaram seu estado original, que abandonaram seu próprio domicílio. Isso não é uma linguagem sobre anjos que simplesmente se rebelaram espiritualmente. Isso é sobre anjos que deixaram seu lugar celestial e vieram à terra. Exatamente o que Gênesis 6 e Enoque descrevem. E Judas continua. No versículo 14 e 15, ele cita diretamente o livro de Enoque. Quanto a estes, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos. Judas cita Enoque como uma fonte confiável. Ele reconhece a história dos vigilantes. Ele confirma que houve uma rebelião angelical específica ligada aos eventos pré-diluvianos. Então, recapitulando, temos Gênesis 6, descrevendo filhos de Deus que se unem a mulheres humanas. Temos o livro de Enoque detalhando a história dos vigilantes. Temos Pedro e Judas no Novo Testamento, confirmando que anjos pecaram de uma forma especial, foram aprisionados, e isso está conectado ao dilúvio. A conclusão? Os primeiros cristãos e judeus acreditavam firmemente que Gênesis 6 não era uma metáfora. Era um relato literal de uma invasão sobrenatural à ordem criada por Deus. Agora você pode estar se perguntando: por que isso importa? Por que devo me preocupar com uma história antiga sobre anjos rebeldes e gigantes? Importa por várias razões teológicas profundas. Primeiro, a seriedade da rebelião contra Deus. A história dos vigilantes nos mostra que o pecado não é apenas uma questão humana. Até seres celestiais, criados perfeitos e gloriosos, podem escolher se rebelar. E quando o fazem, as consequências são catastróficas. Deus não tolerou a corrupção da sua criação. Ele agiu com justiça, purificando a terra através do dilúvio e aprisionando os anjos rebeldes até o dia do julgamento final. Isso nos lembra que Deus é santo, que Ele não faz vista grossa ao pecado, que a sua justiça é real. Segundo, a guerra espiritual é real. Efésios, capítulo 6, versículo 12 nos diz: Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A história de Gênesis 6 nos revela que, desde o princípio, há forças espirituais trabalhando contra o plano de Deus. Os vigilantes tentaram corromper a linhagem humana, possivelmente para impedir a vinda do Messias prometido em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Satanás e seus anjos continuam tentando destruir a obra de Deus, mas Deus sempre prevalece. Terceiro, a vitória de Cristo. Essa história nos leva diretamente ao Evangelho. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, nos diz que, após sua morte e ressurreição, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava, nos dias de Noé. Jesus desceu até aquele lugar de trevas, onde os vigilantes estão aprisionados, e proclamou sua vitória. Ele declarou que o plano de Deus não foi frustrado, que a redenção da humanidade foi consumada, que todo joelho se dobrará diante dele, inclusive os joelhos dos anjos caídos. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo e sobre eles triunfou na cruz. Cristo venceu. Satanás e seus anjos foram derrotados. E um dia, no grande julgamento descrito em Apocalipse, capítulo 20, todos esses seres rebeldes, incluindo os vigilantes de Gênesis 6, enfrentarão a justiça final de Deus. E quarto, o chamado à santidade. Se Deus não poupou anjos quando pecaram, se Ele não poupou o mundo antigo, quanto mais nós, que vivemos sob a luz do Evangelho, devemos viver em santidade e temor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12 nos exorta: Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A história dos anjos caídos não é apenas história antiga. É um lembrete de que vivemos em um universo moralmente ordenado por Deus.
onde o bem e o mal são reais, onde nossas escolhas têm peso eterno e onde a justiça de Deus prevalecerá. Então, o que aconteceu com os anjos caídos? Eles foram julgados, foram aprisionados e aguardam o julgamento final. A história que a igreja muitas vezes não conta é, na verdade, uma história que deveria nos encher de reverência, de gratidão pela vitória de Cristo e de determinação para vivermos em santidade. Porque se Deus venceu os vigilantes, se Ele purificou a terra no passado, Ele também nos promete uma nova criação, onde não haverá mais pecado, sofrimento ou rebelião. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Essa é a nossa esperança, essa é a promessa do Evangelho, e é por isso que a história de Gênesis 6 importa. E você? O que você acha dessa interpretação de Gênesis 6? Você acredita na teoria da linhagem de Sete? Ou a história dos vigilantes faz mais sentido para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos e adoro discutir esses temas com vocês. E se este vídeo te fez pensar, te desafiou ou te ajudou a entender melhor as Escrituras, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos estudos. Temos muito mais para explorar sobre o mundo sobrenatural da Bíblia. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E que Deus abençoe seus estudos. Até a próxima. E lembre-se, a verdade liberta, mesmo quando ela nos confronta.